Tudo bem, estamos de volta. Você já ouviu falar da história de Ruth, a Moabita? Eu quero falar para você e mostrar a grandiosa providência de Deus. Três viúvas e o Deus de providência. Olá, amados, eu quero cumprimentar a todos com a gloriosa paz do Senhor. Nós estamos com esta meditação para hoje no livro de Ruth. Eu gostaria de ler com vocês aqui no capítulo 1. Sucedeu que nos dias em que os juízes julgavam, houve uma fome na terra, pelo que um homem de Belém de Judá saiu para peregrinar nos campos de Moabe, ele e sua mulher e seus 2 filhos. E era o nome deste homem Elimeleque, e o nome de sua mulher Noemi, e os nomes de seus 2 filhos Malom e Quilion, efrateus de Belém de Judá. E vieram aos campos de Moabe e ficaram ali. E morreu Elimeleque, marido de Noemi, e ficou com ela os seus 2 filhos, Malom e Quilion, os quais tomaram para si mulheres moabitas, e era o nome de uma Orfa e o nome da outra Ruth, e ficaram ali quase 10 anos. E morreram também ambos, Malom e Quilion, ficando assim esta mulher desamparada com seus 2 filhos e de seu marido. Então se levantou com ela as suas noras e voltou dos campos de Moabe, porquanto na terra de Moabe ouviu que o Senhor tinha visitado o seu povo lá em Israel, dando-lhe pão. Pelo que saiu do lugar onde estivera, e as suas 2 noras com ela. E indo elas caminhando para voltarem para a terra de Judá, disse Noemi às suas 2 noras: Ide, voltai cada uma à casa de sua mãe, e o Senhor use convosco de benevolência, como vós usaste com os falecidos comigo, né? O Senhor vos dê que acheis descanso cada uma em casa de seu marido. E beijando-as, ela levantaram a sua voz e choraram. E disseram-lhe: certamente voltaremos contigo ao teu povo. Porém Noemi disse: tornai, minhas filhas, para que ireis comigo? Tenho eu ainda no meu ventre mais 2 filhos para que vos fossem por maridos? Tornai, filhas minhas, ide-vos embora, que já muito velha sou para ter marido. Ainda quando eu dissesse, tenho esperança, ou ainda que esta noite tivesse marido, e ainda tivesse filhos, esperá-los-eis até que viesse a ser grandes? Deter-vos-ieis por eles, sem tomardes marido? Não, filhas minhas, que mais amargo é a mim do que a vós mesmas, porquanto a mão do Senhor se descarregou contra mim. Agora, prestai atenção no que diz a Bíblia aqui, amados. Então levantaram a sua voz e tornaram a chorar. E Orfa beijou a sua sogra, porém Ruth se apegou a ela, pelo que disse: eis que voltou tua cunhada ao seu povo, aos seus deuses, volta tu também após a tua cunhada. Disse, porém, Ruth: não me instes para que te deixe e me afaste de ti, porque aonde quer que tu fores, irei. Irei eu, né? E onde quer que pousares à noite, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. Onde quer que morreres, morrerei eu, e ali serei sepultada. Me faça assim o Senhor, e outro tanto, se outra coisa que não seja a morte me separar de ti. Linda história. Aqui nós temos a história de Elimeleque, que saiu com sua esposa, seus 2 filhos, não é? E então foram procurar subsistência
ali nos campos de Moabe. E diz a palavra de Deus que ali Elimeleque faleceu. Ali Elimeleque deixou viúva Noemi e os seus 2 filhos, que tomaram esposas naqueles lugares, também vieram a falecer. E nós sabemos que naquele tempo a viuvez era muito difícil. Por isso que eu no início falei, 3 viúvas e a providência de Deus. Deus é o Deus de providência. Nós encontramos na Bíblia o versículo que diz: juiz de viúvas e pai de órfãos é Deus no seu santo lugar. Então, nós temos aqui 2 caminhos que aquelas noras resolveram percorrer. Orfa resolveu percorrer o caminho de retorno à sua terra. E Ruth preferiu voltar para Israel com a sua nora. E nós encontramos aqui agora a providência de Deus na vida daquelas 2 viúvas. 3 viúvas, porque uma retornou à sua terra, Moabe, e 2 viúvas que resolveram voltar para a terra de Israel, e uma sendo moabita, porque na verdade as 2 noras de Noemi eram moabitas, mas uma das moabitas, a Ruth, ela preferiu voltar com a sua nora para a terra de Israel. Foram 2 caminhos diferentes. 2 noras tomaram rumos diferentes. Observe que sobre Orfa nós não temos tanta informação. O que sucedeu com Orfa nós não sabemos. Por certo, voltou à sua vida de sempre, não é? Como muitos dizem, a sua vidinha de sempre. Mas Ruth sobressaiu com uma história linda, que nós vamos falar um pouco, embora limitado por causa do tempo. A exiguidade do tempo nos fará ser muito breves. E nós encontramos aqui esta moabita triunfando. Por quê? Porque ela acreditou, ela temeu ao Deus da sua nora. Ruth foi uma moabita que viveu no período dos juízes e que apareceu como personagem principal aqui no Antigo Testamento. Ruth significa companhia feminina. Isso é muito discutido entre os estudiosos da Bíblia, porém há uma possibilidade muito grande do hebraico Ruth ser derivado de Heut, que significa companhia feminina. Ruth casou-se com Malom, não é? Primeiro com Malom, depois, já viúva, casou-se com Boaz, e essa história é linda porque colhendo ali no campo os restos, vamos dizer assim, os rabiscos da colheita, então Deus proveu Boaz para que olhasse para Ruth. E a Bíblia diz que o Deus, sendo o Deus de providência, ele preparou tudo. E Ruth vem agora casar-se com Boaz. Observe que Ruth e Noemi, nós vamos observar aqui, Elimeleque acabou morrendo, em seguida seus 2 filhos, com a morte do marido e dos filhos, Noemi resolve partir rumo à terra natal, que é Israel. Com isso ela liberou as suas noras, porém Ruth apegou-se à sua sogra. Ali estava o plano de Deus na vida daquela moabita, porque ela pegou-se à sua sogra depois de conviver um tempo com ela e aprendeu a temer ao Deus da sua sogra. Então, essa decisão de Ruth implicava necessariamente em sua troca de nacionalidade. Observe, ou seja, ela estava disposta a se tornar agora uma judia e abandonar seus costumes
lá em Moabe. É nesse contexto que aparece o versículo mais conhecido deste livro de Ruth. Nós vamos voltar a ler, Ruth 1,16. Não me instes para que te abandone e deixe de seguir-te, porque aonde quer que tu fores, irei eu. E aonde quer que pousares, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. Que coisa linda! Essa declaração de Ruth entra em contraste nitidamente com a declaração de Noemi ao chegar a Belém, onde ela atribuiu a Deus a amargura que estava sentindo e insistiu que as mulheres lhe chamassem de Mara, que em hebraico significa amargo, ao invés de seu nome. Observe aí. Mas Deus tem seus planos, né? Deus transforma a amargura em doçura. Deus transforma a maldição em bênção. Você que está sofrendo, você que está passando por dificuldades, eu não sei qual é o teu problema, mas saiba que este Deus de providência é o Deus que muda a situação, muda as coisas. Deus tem um plano na sua vida e Ele há de transformar essa situação numa situação favorável, uma situação de bênção. Crê no Deus da providência, tá certo? Quando chegaram a Belém, Ruth se aproveitou da época da colheita da cevada, que procede a colheita do trigo, para conseguir um meio de subsistir, tanto para ela, não é? Essa subsistência era tanto para ela como para a sua sogra. Então Ruth foi respigar, colher os rabiscos nos campos de Boaz, que era um parente rico de seu sogro falecido, Elimeleque. Ruth demonstra muita dedicação no que fazia e logo Boaz ficou sabendo de sua situação, da sua lealdade, não é, para com Noemi. Então Boaz concedeu alguns privilégios especiais que a favoreceu durante aquela colheita de cevada e de trigo. Mais tarde, então nós encontramos Noemi instruindo Ruth a ir à eira durante a noite, a fim de persuadir, de convencer Boaz a se tornar um parente remidor, ou seja, aquele que poderia comprar a propriedade de Elimeleque, Malom e Quilion. E apelando para o casamento, então houve aquele grande acontecimento e nós vamos sintetizar. Por quê? Então, na presença de 10 anciãos da cidade, foi oferecida ao parente mais próximo de Noemi a oportunidade de redimir um terreno que pertencia a Elimeleque e se casar com Ruth. Assim que esse parente desistiu de seu direito como parente remidor, Boaz voluntariamente assumiu o seu lugar e seguiu o costume do casamento levirato, né? Um estatuto presente no livro de Deuteronômio, no capítulo 25, de 5 a 10, que nós não vamos ler por causa do tempo. Isso aí permitia que o cunhado se casasse com a viúva de seu irmão. Vale lembrar que Boaz não era irmão de Malom, ex-marido de Ruth. Boaz era apenas um parente próximo. Boaz casa-se com Ruth e o primeiro filho do casal foi chamado de Obed, que significa servo. Com o nascimento de Obed, a amargura de Noemi foi amenizada e ela foi a sua ama, não é? Ela foi a sua ama, cuidou de Obed. Obed veio então a ser o avô de Davi, porque a Bíblia diz o filho do filho, então significa o avô de Davi, está na genealogia. Ruth é uma das 5 mulheres citadas explicitamente na genealogia do Senhor Jesus, lá em Mateus 1,5, ao lado de Tamar, Raabe, Batseba e a própria Maria. Era muito incomum que mulheres fossem citadas em genealogias no Oriente, mas essas mulheres faziam parte do propósito de Deus de enviar Jesus Cristo ao mundo. Na história de Ruth, podemos ver claramente a soberania de Deus na escolha do improvável para cumprir os seus propósitos.
Deus é o Deus de providência. Deus é o Deus que trabalha no impossível. Deus deixa a coisa ficar complicada, Ele permite a complicação para que no complicado Ele descomplicar e trazer a bênção, trazer o bálsamo, a suavidade, trazer a prosperidade, realizar o milagre. Esse Deus da providência é o Deus da viúva, do órfão, do doente, do necessitado. Esse Deus é o Deus dos aflitos. Qual é a tua condição, prezado amigo? Irmão, qual é a tua condição? Esse Deus é o Deus que opera o impossível. Operando Deus, quem impedirá? Deus é o Deus do impossível. É o Deus que faz chover no deserto. É o Deus que traz o maná. É o Deus que transforma, aleluia, as coisas impossíveis em coisas reais e favoráveis. Esse Deus é o Deus a quem eu sirvo. É o Deus, irmão, que você serve. Amigo, se você ainda não serve esse Deus verdadeiro e poderoso, nós queremos te apresentar o Deus da providência, o Deus de Noemi, o Deus de Ruth, o Deus que fez, o Deus que trouxe a prosperidade na vida daquela mulher que estava já com amargura de alma. O Deus que operou na vida de Obed, na vida de Davi, e nós encontramos o rei Davi sendo um homem segundo o coração de Deus, mas para isso Deus precisou trabalhar na vida de muitas pessoas. Deus usou também uma moabita. Ela não era israelita. Deus não faz acepção de pessoas, sabia? Em qualquer lugar, em qualquer nação, onde um homem ou uma mulher invocar o seu nome, se converter dos seus maus caminhos, buscar a sua face, temer ao seu nome e obedecer-lhe, esse Deus estará com essa, todos os dias até a consumação dos séculos. Eu quero deixar aqui uma mensagem para o seu coração. Este Deus que nós servimos é um Deus de milagres, é um Deus de providência, é o Deus do pão, é o Deus da água, é o Deus que traz a saúde, é o Deus que traz a prosperidade física, mas acima de tudo isso, Ele é o Deus da prosperidade espiritual, é o Deus do perdão, é o Deus da libertação da alma oprimida, é o Deus da salvação, a salvação para a alma que está marchando para a perdição eterna. Esse Deus é o Deus que salva, que cura, que transforma, que renova. Esse Deus é o Deus do milagre da alma. A sua alma precisa do milagre da transformação, do milagre do perdão. E este Deus que nós anunciamos é o Deus que pode te socorrer. Creia nesse Deus. Receba-o como Senhor e como Salvador da sua vida. Porque este Deus transformou a vida de Ruth, fez uma transformação na vida de Noemi e prosseguiu com o seu plano para trazer o Messias ao mundo. Mas ele usou pessoas. Ele entrou em vida de pessoas que muitas vezes alguém dizia assim: este não vai a lugar nenhum, esta não vai prosperar em lugar nenhum. Mas o Deus que eles serviram os fez triunfar. Que Deus maravilhoso é esse nosso. Que Jesus maravilhoso é esse nosso. Nós queremos orar por você. Nós queremos orar para que você receba este Deus da providência em sua vida. Que Ele possa ser o seu amparo, o seu auxílio, o Deus que é o seu libertador, o Deus que é o teu Senhor. Nós vamos orar por você. Querido Deus e eterno Pai, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, nós te glorificamos, Senhor, nesta oportunidade. Louvamos o teu nome porque tu és o Deus da providência. Tu és o Deus que está conosco, Senhor, todos os dias até a consumação dos séculos. Fica conosco, Senhor. Nos livra dos perigos e dos males. Senhor, nos usa como instrumentos nestes dias tão turbulentos.
dias de enfermidades mortais, dias de inquietação, mas que o Senhor possa acalmar a tempestade, que o Senhor acalme a tempestade do coração e da alma e traga bonança, traga refrigério, traga segurança, Senhor. Em nome de Jesus, Pai, nós te pedimos estas bênçãos sobre todos os nossos ouvintes, sobre todos aqueles que estão acompanhando os nossos vídeos, Senhor. Dá paz, tranquilidade, traz libertação, traz salvação, mudança de vida, Senhor, e esperança, pois Tu és o Deus da providência e o Deus que todos nós precisamos. Pai, em nome de Jesus eu te peço e te agradeço por estas vidas, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Eu quero agradecer aos nossos inscritos. Coloque aqui embaixo, comente, pergunte, participe, porque nossa finalidade é ganhar almas, nossa finalidade é pregar o Evangelho libertador de Jesus. Deus abençoe sua vida. Eu quero agradecer aos novos inscritos, eu quero agradecer a todos vocês que estão participando deste projeto, que é um projeto que visa as vidas, as almas. Deus abençoe grandemente. Até a um próximo vídeo e que Deus abençoe rica e poderosamente cada coração. Muito obrigado.